vamos conversar aqui um assunto, uma reflexão, uma dessas minhas lives sobre reflexões assim, minhas, e é sobre desenvolvimento humano, sobre a questão de quando a gente vai desenvolver uma criança, uma pessoa, trabalhar, nada é fácil e simples. Não adianta a gente achar que existe uma fórmula em relação a isso, porque não tem. Não tem fórmula para isso. Cada criança vai ser diferente, cada criança vai ter o seu caminho, como cada pessoa é assim. E eu me preocupo muito quando as pessoas acham que certas coisas são fáceis, que elas são simples, que é só seguir uma receita de bolo, que existe uma receita de bolo para isso. Boa noite, Michele, tudo bem? Eu tenho falado muito sobre o PEI com vocês. É uma época que eu tô vendo que outros canais também estão falando muito sobre o PEI. Porque, enfim, né, essa época a gente ainda tá no início do ano, a gente ainda tá nesse andamento, né, e tem muita gente que tá finalizando, fazendo TCC, então tá em busca disso. E eu vou falar uma coisa pra vocês, uma coisa que é certa. Nós, como humanos, a gente vai errar o tempo todo, nós somos limitados. Então, na hora que a gente fizer um PEI de uma criança, na hora que a gente fizer uma avaliação de uma criança, nós vamos falhar. Não tem como a gente ser perfeito. Não tem. A gente tem limitações sensoriais de conseguir observar o comportamento do outro. Nós somos seres limitados. Então, faz parte a gente entender a nossa limitação e saber que a gente vai falhar. Nós vamos falhar, a gente só não pode exceder isso, né? A gente falha como ser humano, que faz parte das nossas limitações, mas a gente vai dar sempre o nosso melhor como profissional. Então, no momento que a gente faz uma avaliação, tem coisas que a gente não vai conseguir enxergar, tem coisas que a gente não vai conseguir planejar de forma adequada. Na hora de fazer o PEI, a mesma coisa, o plano individualizado da criança, tem coisas que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que se esforçar ao máximo. A questão é, nada disso é fácil, nada disso é simples. No momento que a gente entende que a falha sempre vai estar na gente, não está na criança, não tá na família que está contratando, tá na gente. Só que a gente está fazendo o nosso possível porque a gente é ser humano, né? Nós temos as nossas limitações. Então, no momento que o profissional ele se coloca nessa posição de saber que ele tem suas falhas, isso faz parte, ter as nossas falhas, as nossas limitações, e que a gente vai estar se esforçando ao máximo, isso tá ótimo, gente. Esse que é o caminho. E assim, explicar para a família, olha família, estou fazendo todo o meu possível, vão ter coisas que na avaliação eu não vou conseguir enxergar, mas durante a intervenção, por isso que é legal da aba. A aba, a gente sempre vai estar registrando o caminho do desenvolvimento da criança, e nessa, coisas que a gente não enxergou durante a avaliação, a gente vai estar enxergando durante o desenvolvimento dela, através dos registros. A gente vai estar ali registrando e olha, isso daqui eu não vi. Até a questão de assim, a criança não tem um diagnóstico fechado. Não tem um diagnóstico fechado de apraxia, por exemplo. A criança não tem um diagnóstico fechado de apraxia. A Associação Americana lá, ela sugere que durante a intervenção um diagnóstico pode ser confirmado ou descartado. Por quê? A gente vai coletando dados e a gente vai sabendo se essa criança tem de fato apraxia ou não. No caso, as fonos, eu não vejo nada, quem diagnostica é fono, porque eu teve uma época que eu estudei bastante isso. A mesma coisa, questão de transtorno, enfim. Então, o que a gente tem que entender é justamente isso. Nós temos limitações. Eu venho da engenharia, vocês sabem disso, eu sou engenheira, minha formação é engenharia, eu exerço essa questão assim. E assim, na engenharia, a gente entende quão falho nós somos, né? Nós temos as nossas limitações também. Então tem coisas num projeto que a gente não vai conseguir enxergar.
No humano a coisa é muito maior do que isso, né? Então, assim, a gente entende. O que nós temos que compreender que enquanto, por exemplo, eu sou muito a favor do uso, por exemplo, de redes neurais, de machine learning, de deep learning, que enfim, no momento que a gente começar a usar essas ferramentas, possivelmente esse nível de erro vai diminuir. Mas enquanto tem um profissional, 1, 2, 3 profissionais olhando, a margem de erro ainda vai existir, faz parte. O que eu quero, o que eu estou tentando trazer nessa live é que nós temos que calçar a sandália da humildade e falar, nós erramos como profissional, nós somos limitados como profissional e faz parte. É essa questão, nós vamos dar o nosso melhor. Nosso melhor nunca vai ser suficiente para a família, isso eu já adianto, porque eu como mãe, eu falo assim, eu como Dani, que é estudiosa da área, depois eu falo eu como mãe, eu quero tudo, eu quero melhor, eu quero para já, eu quero que meu filho se desenvolva o mais rápido possível, eu quero que ele aproveite toda a janela de oportunidade, como mãe sempre vai ser isso. E aí, profissional, o que eu vou te falar? Você vai fazer o possível do seu trabalho, você vai estudar, você vai se capacitar e tudo. E é muito importante que você estude, por exemplo, ferramentas iguais, tipo a ACT, que é de aceitação e compromisso, né? Você vai trabalhar com os pais essa questão de, olha, estou fazendo o meu possível, existem coisas que eu não vou conseguir enxergar agora, que durante a intervenção eu vou conseguir enxergar. Tem certas limitações que podem aparecer durante a intervenção, mas eu vou fazer o meu possível para que a gente enxergue isso o mais rápido possível, para que a gente tome as decisões adequadas. Por isso que a aba faz toda a diferença, porque a gente começa com uma avaliação que nós vamos tentar enxergar o que a gente conseguir do repertório da criança, através de instrumentos, através de avaliação direta, enfim. Nós vamos desenvolver um plano conforme isso, e como esse plano é extremamente complexo, quem acha que PEI é fácil, não sabe fazer PEI. O PEI não é fácil, o PEI não é simples, e ele é vivo, o PEI. O PEI, cada criança vai ter um PEI diferente por conta da sua complexidade. E o PEI, gente, se você está seguindo a aba análise do comportamento, você está seguindo metodologia científica. Se você está seguindo uma metodologia científica, você tem que seguir todo o passo a passo de uma metodologia científica ali. Você vai iniciar contando ali todo o processo da anamnese, o que fez a família chegar até ali, as dores que estão trazendo, quais são as limitações. Você vai contar as limitações da sua ferramenta que você usa também. Você vai falar quais são, quando você for usar a metodologia, você vai falar sobre as ferramentas que você vai usar, as limitações dessa ferramenta frente, por exemplo, você vai falar, eu vou usar o VibMap numa criança de 8 anos. O VibMap não foi desenhado para essa idade, mas como essa criança apresenta, segundo a anamnese, segundo você aplicou algum checklist ali com a família, ou você fez uma entrevista semi-estruturada com a família, e na hora que você falou assim, não, então o VibMap cabe para essa criança, apesar dele não ter sido desenhado para essa idade. Então você vai colocar ali as limitações, você vai usar, por exemplo, essa criança, ela já tá maiorzinha, vai ser interessante usar o Waffles nela. Então você vai colocar ali, vai colocar as vantagens, desvantagens, como você vai fazer essa metodologia para levantamento de dados e assim vai. Então, é uma complexidade imensa, por isso que o PEI é muito importante, por exemplo, o PEI ser feito assim, o profissional desenvolve o PEI, mas tem um supervisor que verifique. O ideal mesmo seria o supervisor desenvolver, mas, por exemplo, como é que eu faço? Eu faço e mando para o supervisor revisar.
ele faz a revisão do PEI. Então isso é muito legal, passar por essa revisão. Então é isso, gente, assim, eu fico com muito medo de qualquer prática que tenha a ver com ser humano, falar que é fácil e falar que é simples, qualquer coisa. Principalmente quando a gente está falando sobre coisas com base em metodologia científica, que a gente ainda tem mais essa complexidade de seguir, esse rigor, né, de levantamento de dados, de análise de dados, sabe? É o momento que a gente identifica como a gente trabalha também, né? Se a gente consegue dar mais oportunidade de ensino ou não, a gente vai vendo a nossa curva de aprendizagem também durante todo esse processo, né? Nossa curva de aprendizagem como profissional e nossa curva de aprendizagem, o quanto que a gente aprende sobre a criança. Então é isso. Aqui trabalho na APAE. Que legal, eu vi mais alguns comentários, teve uma fono aqui que falou que também ela concorda com isso, aqui ó, sim, aba feita por bons profissionais, colocamos meu neto, ele regrediu, voltou com estereotipias que já não fazia mais. Sim, tem que ser com bons profissionais, não tem, esse que é o problema é achar bons profissionais, né, profissionais que estejam empenhados, né? Aqui a Fernanda, eu como fone supervisora assino embaixo. Legal, Fernanda, que bacana. E bom saber que você é supervisora também. Aqui, estou aprendendo muito. Então, gente, é um negócio assim que me entristece, sabe? Me entristece muito saber como a aba está sendo conduzida, que é uma raridade as pessoas que têm acesso a realmente análise do comportamento. Por isso que eu falo assim às famílias, vocês precisam de informação, mas vocês precisam de muita informação. Eu tenho uma imersão gratuita no meu site que eu recomendo todo mundo fazer. Eu tenho um curso também que tá até com desconto, tá com R$200 de desconto esse mês. Mas antes de você fazer meu curso, faça a imersão. Faça a imersão, porque lá na imersão você vai ver o passo a passo e você vai ver se sua criança está fazendo uma intervenção conforme a aba ou não. Se você é profissional, vai te nortear certas coisas que às vezes está faltando na sua conduta profissional e vai agregar isso daí. Então, a aba, ela toma bastante tempo, gente. Pessoal, o curso da Dani é incrível. Letícia, obrigada. Que bom que você tá gostando do curso. Em falar, a gente vai ter o nosso encontro. Para quem é do curso, nós vamos ter o encontro na quinta-feira, o encontro ao vivo. E eu vou explicar para vocês a planilha, aquela planilha lá de avaliação. Eu já aviso para vocês que assim, a planilha ela tem fins didáticos. Ela não é, por exemplo, o VibMap. O VibMap foi validado por uma comunidade, tudo. Ele passou várias universidades, ele foi traduzido no Brasil, ele foi validado nos Estados Unidos, ele passou no Brasil, ele foi validado para o idioma português. Então, assim, o VibMap é uma ferramenta extremamente complexa. O Portage também. A minha ferramenta que eu criei é uma ferramenta com fins didáticos para vocês aprenderem a fazer uma avaliação indireta. Então, esse que é o objetivo da ferramenta que eu criei. Então, nesse curso, eu desenvolvi várias ferramentas para facilitar a prática de vocês, assim, com fins didáticos. Deixa eu até pegar aqui as ferramentas que eu vou falando para vocês. Aqui, ó, tem o Diário dos Motivadores, que são 21 dias que você vai preenchendo, você observa a criança durante 20 minutos. Você só vai contar a historinha do que aconteceu e no final você vai levantar os motivadores. Aqui, Azevedo, eu amo o curso Reforço. Que bom que você tá amando o curso Reforço. O curso foi feito com muito carinho, gente. Tá sendo feito, eu ainda tô construindo, tá? Todo mês eu tô lançando os módulos, então tem a planilha de marcos de desenvolvimento, onde você vai marcando. Ele foi composto por várias coisas. Eu trago dados do CDC também, né? Tem dados do CDC. O que é isso aqui? Ah, é uma sujeirinha, é um cabelinho na tela.
Aí segue, depois tem a de avaliação, e aí a de avaliação ela é mais complexa, e ela vai gerando vários dados, e vai ser a live de quinta do pessoal do curso que nós vamos ter, que eu vou explicar cada coisa. Pelo amor de Deus, gente, baixem logo, vão lá na plataforma, baixem e testem essa planilha, tá bom? Pra gente poder tirar várias dúvidas. Aqui, ó. Acabamos de ter uma formação sobre o PEI na PAE. Muito bom, muito bom. A PAE, perdão. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, seguindo nisso, gente, falar um pouquinho aqui pra vocês, né? Pra quem já tá no curso, o meu curso, como ele tem muitas ferramentas, eu comecei ensinando como usa as ferramentas. Então, a primeira aula é você aprendendo sobre o curso e sobre as ferramentas. Aí depois a gente segue... Depois eu sigo falando sobre as bases da aba. Então eu falo sobre... Tem aquele basicão da aba, vocês têm que aprender, não tem como fugir disso. Depois a gente vai falar sobre antecedente, consequente, blá blá blá, a consequência, técnicas de correção de erro. E aí a gente entra sobre operação motivadora. Então por que eu fiz isso? Gente, eu passei bastante tempo estudando sobre motivação operacional. Por quê? Porque meu filho, ele é um autista nível 3, ele tem várias comorbidades e é muito difícil motivar, manter ele envolvido com uma atividade. Então eu tive que estudar muitas técnicas para que ele ficasse envolvido, que ele quisesse ficar ali comigo e eu dando demanda. Então assim... E ele tem uma necessidade motora muito grande, de movimento. Então, por isso, nesse módulo, eu fiz várias aulas ensinando várias técnicas com base nos artigos que eu li. E então, eu cito tudo, no curso tem isso. Que mais? Os marcos de desenvolvimento também, né? A questão dos marcos de desenvolvimento. A Carolina Quedas entrou, ela é físio, educadora física, conheça o canal dela, para que muito importante essa questão de movimento. Aqui, ó, avaliação, a gente segue para a parte de avaliações, então, medidas comportamentais, então vocês vão ver toda essa questão de medidas comportamentais, como é que a gente mede um comportamento. Porque, enfim, a gente está falando de uma ciência da análise do comportamento. A gente tem que analisar o comportamento, então a gente tem que saber medir esse comportamento. É um tema mais puxado. Seleção de habilidades, então a gente vai falar sobre comportamentos adaptativos, escolhendo habilidades cúspides, ensino pivotal, a gente fala sobre PEI, abordagem de ensino, e aí vai seguindo, gente. Vocês, é só olhar, eu tenho uma ementazinha ali, enfim, é um curso que eu tô construindo, ele tá, todo mês vocês vão tendo acesso a módulos, é 1 ano de acesso, tá com R$200 de desconto esse mês, porque é promoção do aniversário do canal, do Dani SF, 2 anos, gente, 2 anos de Dani SF, então... Por isso que a gente fez esse super desconto esse mês. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês. Quando a gente está falando sobre desenvolvimento humano, nada é simples, nada é fácil. Nós fazemos o possível, nós como profissional, como... obrigada pessoal, a Carolina Quedas, a Elisa, falando coisas muito, muito carinhosas, assim, e a gente faz o que pode, nós temos limitações. Eu recomendo que, assim, quando a gente vai estudar sobre análise do comportamento, quando a gente vai... A gente não pode... achar que a análise do comportamento, ela... Que assim, pronto, eu estudei análise do comportamento, pronto, e é isso. Não, nós temos que ver antes de tudo, antes da análise do comportamento, antes disso, a gente tem que ver o ser humano, a gente tem que ver a família, a gente tem que ter essa conexão, saber das nossas limitações como profissional, e é isso, porque não é fácil lidar
com o ser humano de forma geral. A gente está lidando com uma família inteira. Aqui, Dani, você é um ser humano generoso. Ai, assim. E aí, pessoal, vocês... eu falo assim, se você tá vindo e tá me conhecendo agora nessa live, antes, conheça a minha imersão gratuita, que tá no meu site. É só você entrar no meu site, conheça a minha imersão gratuita. Essa imersão, assim, era tudo que eu queria pra Dani do passado. Conheça o meu curso gratuito, que também tá no meu site. Tem vários materiais gratuitos ali. E aí você fala, não, pronto. Mas maratona rápido, tá, gente? Porque o desconto é só esse mês. Depois o curso vai pra 497, né, amor? Isso. O curso tá 297, é isso. O curso tá 297 agora. Mês que vem ele vai aumentar de preço. Ele vai pra 497. Então aproveite. Mas antes disso, maratonem todo o meu conteúdo, tá bom? Aqui uma pergunta da Dani Fraga. Quando o médico fala que o bebê está dentro do espectro autista, significa que o bebê é autista ou ainda vai em investigação? Não, ele é autista. Se ele está dentro do espectro autista, ele é autista. Explicar essa questão do espectro. Eu adoro explicar essa questão do espectro, porque as pessoas adoram fazer confusão em relação a isso. O que é espectro? Vamos lá para o conceito de espectro, né? Vamos voltar e falar sobre transtorno. Transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele até 2013, ele era separado. Aqui, Dani Fraga, é autista. Aqui. Antes disso, antes de 2013, nós tínhamos a síndrome de Asperger, nós tínhamos vários outros transtornos que foram juntados num transtorno só, chamado transtorno do espectro autista. O que vem a ser essa questão do espectro, né, gente? Vamos lá. Como é que é diagnosticado o autismo hoje, né? Hoje a gente não tem um exame genético para falar, você pega o sangue, vai lá, pega ali a saliva, vamos lá examinar a genética. Não, não tem isso. Apesar da gente saber que o autismo, a base do autismo é genética, as causas, né? A gente tem, quem é autista? Eu sou autista da ponta do meu cabelo, da ponta não, porque essas células não tem mais DNA, mas eu sou autista da minha pelezinha aqui até tudo interno. Eu sou autista em todas as minhas células do corpo, porque, enfim, né, o autismo ele é genético. Então, sabendo disso, que o autismo é genético, nós sabemos, sabendo que o autismo é genético, eu me perdi agora. Tava falando sobre... tá. Espera, deixa eu me recuperar. Eu fui falar sobre ponta do cabelo, não sei o que lá. Eu me perdi completamente. É cansaço, gente, é cansaço. É muito cansaço. Então eu vou voltar aqui que eu me perdi totalmente da minha explicação. Deixa eu me recompor. Tá, vamos lá falar sobre essa questão do espectro. Pronto, lembrei o que eu queria falar. Lembrei o meu raciocínio. O que eu estava querendo dizer para vocês é que a gente não tem como fazer um exame genético para isso. Não tem. A gente sabe que as bases são, mas a gente não consegue fazer um exame genético. E o autismo, como a trouxe, é comportamental. A gente analisa... ele é clínico, né? Então a gente faz uma análise dos comportamentos da pessoa num certo período. Então a gente vai levantar o repertório comportamental desse indivíduo e verificar se esse repertório condiz com os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista. Então o que a gente vai verificar ali? Os excessos e os déficits comportamentais se estão dentro do transtorno do espectro autista. Ok. Se a gente está analisando comportamento, esse comportamento ele é ao longo do tempo. Então a gente está ali analisando ao longo do tempo. Então aconteceu, vai fazendo o registro. Mas é muito difícil de enxergar um comportamento ao longo do tempo.
Então a gente transforma isso em espectro. O espectro é a amplitude de um sinal. É simplesmente isso, espectro é amplitude. Então o que vai acontecer? Cada pessoa, você vai analisar o repertório de uma pessoa, a pessoa vai ter um espectro comportamental. Então você vai analisar vários comportamentos e cada comportamento desse vai ter um espectro. Cada pessoa tem o seu espectro de comportamento. Esse conjunto de espectros vão caracterizar estar dentro do transtorno ou não. E aí, essa que é a questão. Se ele está dentro do transtorno, você vai estar transtorno do espectro autista, vai estar dentro dessa característica, dessas condições. Tem uma outra questão que, às vezes, a pessoa tem essas características, mas não causa transtorno. Às vezes, a quantidade de características não fecha o diagnóstico, mas são consideráveis. E aí a gente fala que ela está no fenótipo ampliado do autismo ou no também o espectro expandido do autismo, né? Ok, né? Entendemos essa questão de espectro, nós entendemos toda essa questão, vamos entender a questão dos níveis de suporte, né? Nós temos 3 níveis de suporte no autismo. O nível de suporte, gente, quando é pequenininho é difícil da gente falar o nível de suporte. O que importa é a gente entender... Ô, Jesus amado, lá vem o Paulo entrando na live. Ele veio logo nessas horas que eu tô falando essas coisas, aí me deixa desconcertada. Aqui. Mas vou até parar de falar nível de suporte. Aqui, qual é o primeiro passo? Se tivermos uma criança de 3 anos na nossa família, analisando o comportamento da criança, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você assistir minha imersão primeiro passo. Essa daí é a primeira coisa, né? Mas existe, na terceira aula do curso lá da imersão primeiro passo, eu falo sobre alguns instrumentos que ajudam os pais a acompanharem. Vamos lá. Primeiro passo que os pais dentro de casa têm que ter é o monitoramento de desenvolvimento. Existe, por exemplo, a caderneta de vacinação, que é onde você acompanha o monitoramento de desenvolvimento. Existe cartilhas do governo, onde você faz esse monitoramento de desenvolvimento. Deveria, né, que inclusive existe uma lei em relação a isso para o SUS, de toda vez que você for numa consulta, existe as idades certas dessas consultas, onde vão avaliar certos riscos de desenvolvimento. Então, por exemplo, tem um livrinho que eu gosto muito dele, que ele me ajudou muito na hora de ver a questão do Aquiles. Esse daqui, gente, é um livro muito, muito bom. Eu acho assim, esse livro assim maravilhoso, muito, muito bom mesmo. Aqui, vou colocar aqui para que vocês vejam. Depois vocês tiram um print, ó, tiram um print da tela e procurem aí. Tem no Mercado Livre, tudo. Isso aqui, para ir acompanhando os marcos de desenvolvimento da criança, ele é maravilhoso. Você vai acompanhando, você vai marcando e é isso. Então, você vai fazendo monitoramento de desenvolvimento, você vai fazendo os registros disso daí através de todas essas ferramentas e aí você prossegue, tem esses marcos onde se faz a triagem, verifica o risco para autismo. E aí existem instrumentos como o MChat, que é até aconselhado pelo Conselho de Pediatria, né? O uso do MChat para essas avaliações. Gente, na minha aula 3, da imersão, eu falo mais detalhadamente, eu explico como é que vocês usam, por exemplo, o MChat. Existe o CARS também, que é uma ferramenta, também vocês acham ela validada, traduzida e validada em português. Então é bem interessante. O laudo está que ele está sendo avaliado no fenótipo do espectro autista CID-11, indicando fono, terapia ocupacional e psicóloga. Ele é autista. O seu filho, ele pelo visto foi colocado, não sei qual é o CID-11, é simplesmente a versão do CID, né? A gente está no CID-11. Então tem que verificar o código que foi colocado. Então, você verifica
se ele tá, porque você tá falando assim, ele tá no fenótipo do espectro autista, então ele tá no fenótipo ampliado do espectro autista, foi isso que ele colocou? Ou ele colocou lá o CID, que ele tá no tronco lá do transtorno do espectro autista. Ele deu o CID mesmo, né, do transtorno do espectro autista. Então, você tem que verificar. Possivelmente, o seu filho tá dentro do transtorno. Tem que verificar ali. Então, é isso. Dani, não consegui dar o print. Você pode mostrar de novo? Aqui. Deu o print agora e depois inverta a imagem. Está aqui. Estimulação precoce. Gente, esse livro eu comprei pelo Mercado Livre. Eu só achei ele no Mercado Livre, eu sou apaixonada por ele. Ele é bem simples. Tem muita coisa aqui que eu não concordo, tá? Eu já adianto, porque a linha dele é cognitivista. Ele segue muito a parte cognitivista. Eu adoro Piaget, tá, gente? Depois vocês vão brigar comigo com a parte do Piaget, mas ele segue bastante nos exercícios. Tem muita coisa aqui que segue o que Piaget traz e tudo. Eu gosto muito, mas o povo da análise do comportamento pira quando a gente fala isso. A criança tem 4 anos, agora na escola, falaram do comportamento da criança. Como redirecionar comportamento de fugir e... grito para fugir da escrita. A gente tem que saber a função desse comportamento. Por que tá gritando? É para fugir da escrita? Você tem certeza que ele tá querendo... Você coloca uma coisa para escrever e tá fugindo disso. A gente tem que entender qual é a função. O que está acontecendo? O que antecede isso? Qual é o comportamento que vem antes? Qual é a consequência que acontece? Qual é o desenhar esse comportamento que ocorre? Então a gente tem que entender qual é a cadeia, porque o comportamento ele não acontece sozinho, acontece vários comportamentos juntos. Então a gente tem que descrever essa cadeia comportamental. Então existem técnicas para isso. Aqui, ó, o João tá explicando toda a questão. Muito legal, João, muito obrigada. Aí, ó, CID, tá, é autista. Então ele tá dentro do transtorno do espectro autista. Fala sobre atraso da fala no autismo, indica algum perfil sobre atraso de fala no autismo. É uma das coisas que eu mais falo aqui, é sobre atraso de fala, porque meu filho, ele tem atraso de fala. O Aquiles, ele tem apraxia, ele tem uma apraxia severa, e ele é autista e ele tem outras questões, então o que eu mais falo aqui é isso, gente, nesse canal. Tem um canal que não é sobre autismo, mas é muito legal, que é Nossa Vida com Alice, que ensina algumas técnicas para dar suporte, mas assim, gente, não adianta nada disso se a gente não faz uma avaliação da criança. E aí eu volto a contar a historinha do Aquiles. O Aquiles era uma criança que performava muito mal visualmente. Como ele performava mal visualmente, ele tinha um baixo repertório de imitação. Como ele tinha um baixo repertório de imitação, ele não conseguia fazer imitação orofacial, ele não conseguia fazer imitação vocal. Então, como ele ia aumentar o repertório de fala? Sim, daí. Aí depois que a gente começou a trabalhar a performance visual, a gente começou a trabalhar a imitação e foi para imitação oral, né, o ecoico. Aí, quando ele começou a aumentar o repertório dele, falar as palavrinhas, a gente começou a ver que ele tinha troca muito forte de fonema. Ele trocava bastante trocava não, ele troca muito fonema. E aí nós tivemos que começar a trabalhar a questão da apraxia também, com as ajudas táteis e assim vai, as ajudas físicas, né? É isso, assim, é isso mesmo, gente, é complexo. Aqui, ó, fala a questão do olhar no olho. Então, essa questão do contato visual. O que eu tenho para falar para vocês? Gente, não é olhar no olho, é rastreio visual, né? São coisas distintas. Eu vejo uns terapeutas fazendo umas coisas para forçar a criança a olhar no olho. A gente não quer isso. Gente, eu sou uma autista, eu tenho uma mania terrível de ficar olhando para a testa das pessoas para fingir que eu tô olhando nos olhos da pessoa. Eu já desmaiei conversando com uma pessoa assim. Eu desmaiei assim, eu desfaleci.
de tão cansada que eu tava de ficar olhando. Foi um esforço cognitivo tão grande ficar olhando pra testa da pessoa que eu desfaleci. Chegou uma hora que a pessoa não parava de falar, ficou falando ali mais de uma hora seguida. Eu não dei conta, porque eu ficava forçando a olhar. Eu achava que tinha que ficar olhando fixo. Aí depois eu aprendi que não precisa esse tipo de coisa. Então, assim, o que a gente tem que ensinar pra criança é rastreio visual. Ela rastrear tudo. Sabe? Não é pra gente ficar olhando pra cara, mas é ver como a pessoa tá mexendo as mãos, como é que tá a postura, a postura, a pessoa tá mais voltada pra você, tá mais pra trás. Esse conjunto de sinais que a pessoa vai dando, essa leitura total, é isso que a gente tem que ensinar pra criança. Que ela entenda o ambiente, se o ambiente é propício, se tá numa igreja, a gente não vai sair gritando. Então, ensinar esses contextos e esse rastreio do ambiente para que saiba a comunicação adequada. Isso daí é muito difícil, gente. Isso daí não é fácil, não. Eu tô falando isso pra vocês, mas, ó, pra mim é difícil. Aqui. Conheço a Alice, os vídeos dela, daí disponibilizou no YouTube. Gente, ela é incrível, né? Ela faz um material, assim, sensacional. Meu filho tem 2 anos e meio, entende tudo, tem habilidades em atividades, só que não tem interesse pela fala. Ele aponta para eu falar, já tá na fono. Aí tem que fazer uma boa investigação nisso. Uma boa investigação, é bem complexo. Que mais, gente? Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão? Dúvidas, críticas, sugestões? Essa é a hora. Essa é a hora. E, gente, sábado eu teria uma live. Não é bem uma live, né? Vai ser uma palestra com missões. Então, eu espero vocês lá. Quis dizer se o contato visual é um dos comportamentos do autismo. Não é bem isso. Não é bem isso. Tem autista que olha no olho. A questão é o processamento disso. Entende? O que acontece é o seguinte. Tem autistas que vão fugir muito olhar. Existem várias hipóteses sobre isso. Existem várias hipóteses. Uma das hipóteses é que o nosso rosto, a gente tem muitas informações. A gente tem muitas informações. Você olha para o meu rosto, eu estou me expressando o tempo todo. São pequenas expressões, mas são muitas. E elas são muito variadas e eu estou variando. E isso é muita informação jogada. Ainda tem informação do ambiente, ainda tem um bando de coisas. Então, a gente está enviando muita informação para esse cérebro. Existe essa questão. Então, tem esse bando de informação e vai ter que processar ali. Então, acaba que muitos autistas evitam muito o contato visual para evitar esse excesso de informação. Quando eu falo contato visual, esse rastreio facial, ele pode ser aversivo. Então, assim, isso pode ser uma questão. Então, que mais? Então, assim, pode ser esse processamento, pode ser uma outra questão, né? Um desenvolvimento, uma anomalia. Quando a gente está falando sobre um cérebro atípico, é um cérebro que ele funciona de forma atípica. Então, ele pode funcionar de forma atípica. A gente fala sobre o cérebro, mas o cerebelo também, que é muito importante nesse processo do rastreio visual, ele pode funcionar de forma atípica também, né? Que já tem vários estudos que trazem essa questão do cerebelo. Então, ele não consegue fazer esse rastreamento de forma adequada. Então, pode ser uma questão no cerebelo também. Então, são várias questões. Então, é isso, assim, o cérebro... Oi, Thiago! Gente, o doutor Thiago Castro tá aqui, meu Deus do céu. O Paulo passa pela live, depois o Thiago Castro passa pela live. O que eu faço, gente? Eu morro de vergonha. É isso que eu faço. Eu vou me escondo aqui, morrendo de vergonha dessas pessoas maravilhosas que passam aqui na live. E eu me escondo, né?
Obrigada, Totó Thiago. Boas vibrações pra live. Muito obrigada. Seu carinho, assim, super bem-vindo sempre. Muito querido. Obrigada. Aqui, vou para mais uma dúvida. Dificuldade alimentar. Não está fácil, já tentamos quase tudo. Até a aula da Zenaide comeu tudo, já tentei. Então, gente, eu conheço a Zenaide é uma querida. Ela, uma amiga, assim, hoje mesmo eu estava conversando com ela. O transtorno de espectro autista tem peculiaridades, né? A alimentação é uma questão sensorial muito grande. Então, a gente vai da questão sensorial, e dessa questão sensorial tem muita coisa envolvida. Tem a questão tátil que pode estar envolvida, quem vai saber falar muito melhor sobre isso é uma terapeuta ocupacional com formação e integração sensorial. Então pode ter uma questão tátil, né? Tem toda essa questão dessas terminações nervosas ali na parte tátil. Pode ter uma questão de propriocepção, então assim, necessidade de mastigar coisas mais duras para conseguir ter esse input sensorial, então pode ter essa questão, ou coisas mais macias, enfim, tem toda essa questão envolvida. E tem a questão do padrão restrito e repetitivo do autismo. Então, a gente tem que avaliar, levantar o repertório dessa criança nessa questão alimentar. Infelizmente, a gente não tem instrumentos ainda voltados para isso, os instrumentos que sejam validados e tudo, que ajudem os profissionais a fazer um levantamento de repertório em relação à alimentação para entender até onde nós estamos, que seja específico para isso, né? Que seja, então a gente acaba tendo que ir em vários profissionais para entender essa questão, para saber a parte sensorial, até onde a gente está falando sobre questões sensorial, até que parte é padrão restrito ou repetitivo. Então a gente tem que verificar isso daí. Uma dúvida: flap com as mãos sem frequência, bem espaçada, semana sem apresentar, pode ser considerado estereotipia? A gente tem várias estereotipias que vão e vão, chegam e vão. Eu tenho minha ecolalia, gente. Eu tenho ecolalia. Eu na cidade, eu tenho ecolalia, eu tenho uma raiva da minha ecolalia que vocês não têm noção. Só que eu já tô burra e velha e para fazer terapia disso vai ser um ó para conseguir modificar. Então o que eu faço são estratégias para não passar pelos estresses. Eu tenho mania de ficar cutucando os dedos, eu ando para um lado e para o outro quando eu tô muito nervosa. Inclusive, esse fim de semana eu tava no trabalho, a minha chefe, ela tem um filho autista, né? Aí eu tava travada, eu já tava assim, machucando toda a minha mão, porque eu tava travada no script, deu errado ali, eu tava mexendo com programação. E aí minha chefe vira assim: Dani, dá uma volta. Eu cheguei pro meu chefe, vou ter que dar uma volta. Ela, tá, eu sei que se você precisa, dá uma volta. Aí eu fui, dei uma volta assim, foi uma volta assim de uns 10 minutos em volta do meu serviço ali. Voltei, só sentei e resolvi o negócio. Então, assim, a gente tem que criar estratégias para essas estereotipias que elas não trazem uma vantagem adaptativa, não, que elas diminuam de frequência. Então, assim, até um certo ponto, uma estereotipia ela pode não trazer prejuízo. Até um outro ponto ela pode trazer. Ela pode ser um indício de você não estar muito bem, que a gente tem que avaliar toda essa questão. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o flap quando estão muito animada. Você não já viu? Tanta gente faz isso, né? Tá ali, tá animada e fica toda assim. Isso é muito comum também. Então, assim, muitas pessoas têm estereotipias no autismo. Isso tem uma frequência muito mais alta. A gente só tem que avaliar se tá causando prejuízo ou não. E vai ter momentos que vão aumentar, vão ter momentos que vão diminuir, vão ter momentos que vão aparecer outras estereotipias. E é isso. Gente, a doutora Thiago é muito querida, muito querida. Não fala assim. Que eu sou burra velha. Mas eu sou, gente, eu já tô na uma idade mais avançada, não tem mais que muita coisa assim. Tem coisa que eu posso melhorar, lógico, mas eu não vou esperar que seja rápido. O meu bebê está com seletividade, ele só quer leite, biscoito, pão.
vamos ali, tá saudável. Tem que verificar aí essa questão que eu tava falando, sobre padrão restrito, né? Às vezes a gente tá falando. O maior problema da minha filha é receber ou não. Risperidona, gente, já tem um Reels que falou. Nesse Reels eu falei tudo que eu tinha que falar sobre risperidona. Risperidona, enfim, é uma medicação, uma medicação que foi estudada durante muitos anos. Você pega a bula, você abre a bula, é um mapa dos efeitos colaterais. E isso é ótimo. Gente, quando a gente abre uma medicação que a gente tem um mapa de efeitos colaterais, quer dizer que foi bem mapeado, assim, a gente já sabe que tem esses efeitos colaterais, as porcentagens, as probabilidades, enfim, tem todo esse levantamento de dados sobre isso é ótimo, uma medicação que foi estudada há muito tempo. Tem pessoas que não dão certo com a risperidona, simplesmente não vão dar certo. Outras vão muito bem. A dosagem tem que ser calculada ali pelo médico, tem que ser acompanhado pelo médico, vai depender de criança para criança. Não dispensa terapia, medicação não dispensa terapia. A medicação, principalmente a risperidona, ela tem que ter início, meio e fim. Então, assim, ela vem com um propósito para a gente trabalhar um comportamento, para ajudar a trabalhar um comportamento e depois a gente remove. É esse que é o objetivo. E isso vai depender do médico. E ainda tem uma questão que eu não sabia, que as marcas variam ainda por cima. Tem marca que tem qualidade maior, qualidade menor. Eu descobri que eu dava uma marca ruim pro Aquiles, que eu não sabia que ela era ruim, né? E aí, o Aquiles não deu certo, gente. O Aquiles não deu certo com a risperidona. O caso dele não deu certo, mas isso depende de criança para criança. Não deu certo e talvez tenha sido essa marca que eu comprei que não deu certo, que depois um amigo querido e tudo, que é médico também, falou assim, não, Dani, procure outras marcas de mais qualidade e tudo, que talvez eles possam se adaptar melhor e tudo. Então eu vou testar uma outra marca, vou conversar com a neuro dele, pra gente verificar uma outra marca. Vamos lá, meu filho se adaptou bem à risperidona. Exatamente, gente. Cada criança pode dar certo com uma marca, com outra, enfim, eu não vou levantar a bandeira de medicação, tá? A única coisa que eu peço pra vocês é que vocês tenham o seguinte raciocínio em relação à medicação. Vamos lá para uma medicação, não vou falar o nome de medicação nenhuma, mas vamos pensar no caso da epilepsia. Vamos pensar na questão da epilepsia. Existe uma medicação X que é para epilepsia. A gente sabe que muitos autistas têm epilepsia. Então a gente vai sair dando medicação para todo autista em relação à epilepsia. Não façam isso, porque você vai estar prejudicando esse cérebro se essa criança não tiver epilepsia, entendeu? Então, se a criança não tiver epilepsia, você não dá remédio para epilepsia. Só se dá remédio para epilepsia se a gente tem certeza que a criança ela precisa tomar essa medicação. Então, está se fazendo correlações perigosas. Se a criança, ela não quer dizer, as pessoas estão tirando correlações ao contrário. Então, se muitos autistas têm epilepsia, então eu tenho que medicar todo autista para epilepsia, porque a gente já garante. Não é assim que funciona, não é assim, pelo amor de Deus. Então isso vale para várias outras coisas. No autismo existem várias comorbidades. E infelizmente as pessoas estão fazendo esses cruzamentos, estão medicando de forma desnecessária, às vezes as crianças, que eu não tô falando da questão da risperidona, mas para outros casos, e às vezes a gente prejudica o desenvolvimento desse cérebro. Remédio para epilepsia, gente, não é aquele negócio assim, se não tem, não acontece nada. E para TDAH, ok, outra questão, né? Mais de 80% segundo uma pesquisa que teve lá da Comprehensive Science, eu acho que foi essa revista, foi uma pesquisa com 658 crianças, não lembro a faixa de idade, mas 81%, 658 crianças autistas e 81% tinha, além do autismo, TDAH.
Sendo que desse grupo, dentro desse grupo, mais de 60% tinha outra comorbidade, isso. E 81% tinha TDAH. Então, ok. A gente tá olhando, dentro disso daí, vários tinham TDAH. Lembrando, não vale a inversão dos dados, tá bom, gente? A gente tá olhando que dessa pesquisa, 81% tinha TDAH. Mas a gente não pode falar que 81% do pessoal que tem TDAH tem autismo. Isso não é válido, tá? Não é válido. Pelo amor de Deus, não faça essa relação, porque ela não é válida desse jeito. Ok. Então pronto, a gente sabe disso daqui. E aí você vai sair medicando tudo que é autista, porque essa pesquisa trouxe que a memória está boa, hein? Não tá nada, minha memória tá péssima. Eu tô muito cansada, eu tô mal ultimamente, assim, tô com uma demanda muito grande, aí a cabeça, eu tô lendo muitas coisas diferentes ultimamente, o cérebro não funciona muito bem, não. Aí, o que acontece? Você vai sair medicando tudo que é criança? O médico vai sair passando, não, ó, tá autista, já vou passar aqui. Não, de jeito nenhum. Principalmente porque, assim, criança pequena, você vai dar uma medicação para TDAH, é arriscado. A gente não sai medicação. Se a criança se ela tem uma agitação psicomotora, você pode piorar a situação dando uma Ritalina, por exemplo. Outra questão também é que as pessoas acham que todo mundo que tem TDAH vai tomar Ritalina e tá ok. Não é isso, gente. Às vezes a parte da atenção não é o que pega na pessoa. Então, assim, remédio para TDAH às vezes não é tão eficiente. Eu conheço, assim, não sei, evidência anedótica, mas enfim. No TDAH, não necessariamente você vai ter TDAH e você vai tomar medicação e vai estar tudo lindo. Porque o TDAH, ele tem várias questões, né? Você tem a questão da atenção. Aqui, deixa eu ver aqui. Me tira uma dúvida, como diferenciar esquizofrenia do autismo? São questões totalmente diferentes, gente. Até a década de 50, final da década de 50, 60, o autismo e a esquizofrenia, elas estavam juntas, mas já tinha muitos anos o entendimento no DSM, né, no DSM-3. Já tinha muitos anos que o autismo, já tinha esse entendimento que o autismo e a esquizofrenia eram diferentes. Eles são diferentes. Apesar de existir um grande índice de autistas que são esquizofrênicos também, mas são condições totalmente diferentes, inclusive eles ficam evidentes em épocas diferentes do desenvolvimento. O autismo, por exemplo, é uma condição, ele é caracterizado por ser de neurodesenvolvimento. Então, assim, os sinais e sintomas têm que aparecer quando é pequenininho. Ai, mas Dani, não, meu filho, ele teve um desenvolvimento maravilhoso. Enfim, ele falou, tipo eu, gente. Eu com 1 ano, eu já falava, eu já andava. Eu tive comunicação complexa com 2 anos. Eu falava, minha mãe tem uns registros dela. Amor, você pega nessa gaveta, nessa última gaveta, tem aquele livrinho preto da minha mãe. Eu tinha fala complexa com 2 anos. Esse livrinho daqui é uma maravilha. Minha mãe conta, assim, as coisas que eu falava, gente. Vocês não têm noção, que eu chegava pra minha mãe e falava, ela... Aqui, ó, gente, esse daqui é o livrinho da minha mãe. Aqui, ó, minha mãe, a Marta Guiar. Minha mãe coloquei aqui, os livrinhos, foi da minha maternidade, né, quando eu era bebezinha, quando eu tava na barriga dela, até os meus 2, foi um pouquinho mais, dos meus 2 anos de idade, ela foi contando. Então, assim, eu tive fala complexa, eu tive um bom desenvolvimento, mas eu tinha padrão restrito e repetitivo demais, gente. Eu era criança, meus pais só guardavam as compras depois de eu alinhar tudo, e minha mãe achava lindo isso. Fala, nossa, como essa menina é organizada, porque eu organizava todos os negócios, mas não, era padrão restrito e repetitivo. Fazia a compra, eu tinha que alinhar tudo de forma com tamanhos e semelhança, e depois a gente podia guardar no armário. A mesma coisa com a geladeira. Minha mãe fala que ela sente tanta falta da época que eu morava lá, porque era tudo tão organizado, mas era desse jeito.
Então, é muito emocionante esse livrinho da minha mãe. Então, assim, quando a gente vai falar sobre a esquizofrenia, primeiro terminar aqui a parte do autismo, né? Os sinais e sintomas começam ali. Muitos autistas, eles passam por aquele períodozinho onde a poda neuronal ela é mais evidente, então tem aquela perda de habilidades e tudo, quando chega nos 2 anos. A esquizofrenia, ela é marcada na adolescência. Então, assim, lá para os 15 anos, a gente começa a ter essa parte mais evidente da esquizofrenia, né? Então, é a segunda poda neuronal e ela também é conhecida como a poda esquizofrênica. Existe um número considerável de autistas que são esquizofrênicos também, mas isso não vale para todos. Então, são condições diferentes. Uma a gente vai falar sobre neurodesenvolvimento, começando ali, e a outra a gente vai falar sobre essa questão dessa segunda marca. O cérebro do esquizofrênico tem características peculiares, assim, alguns médicos chegam a falar assim, não, eu vejo ali os exames, né, as imagens, já consigo identificar certas diferenças de um cérebro típico com um cérebro esquizofrênico, coisa que se for um cérebro puramente autista, né, isso a gente não consegue ver tantas, de forma assim tão evidente, né. Mas isso daí é papo para médico, isso não é papo para mim, né, não é minha área. Eu tô fugindo muito da minha área. Mas é isso, gente. Esse aqui foi o livrinho da minha mãe. É muito interessante esse livrinho, gente. Minha mãe fica contando as coisas que eu falava, assim. Eu argumentava certas coisas com 2 anos de idade. Eu tinha argumentos para as coisas que eu não queria. As coisas que eu ia fazer. Dani, a neurologista passou risperidona, mas minha filha não dá, está preocupada. Ah, tá. Meu neto tem 3 anos, já diagnosticado autista, muito, muito tranquilo. Ela está com medo, o que eu posso fazer para ajudar? Isso daí é uma conversa, é uma questão de confiança entre a médica, a mãe, e é importante envolver os terapeutas também, tá? Saber por que tá dando risperidona. Porque assim, se a criança não tem comportamento, não tem que saber por que tá dando risperidona. Tem que questionar por que tá passando risperidona. É porque é autista? Porque isso só ser autista não faz sentido nenhum. Porque não se medica por ser autista. É porque, por exemplo, ele tem muito comportamento autolesivo, tem comportamento heteroagressivo, tem comportamento... Vamos lá. Tem problemas com sono, tem distúrbio com sono. Então, muitas vezes, a risperidona pode ajudar nessas questões. Então, tem que saber por quê. Aqui a Maiara. Uso de melatonina pode usar para ajuda na fala, não tem nada a ver. Melatonina e falas não tem nada a ver. Melatonina é um indutor, enfim, é uma coisa que a gente produz naturalmente, ele é um indutor do sono. É para ajudar a mimir. Então, e tem toda aquela condição também, né? A gente tem que seguir toda aquela questão do ciclo circadiano. Então, você vai dar melatonina, a gente tem que estar tudo escurinho. Então, tem todas essas questões para a gente poder dar melatonina e ela ser eficaz. Então é para a questão do sono. Aí você fala, mas Dani, se a criança ela dorme bem, ela melhora na terapia. Então ela consegue focar mais, ela tem mais atenção. E aí a gente consegue desenvolver mais certas questões. Aí você vai e correlaciona. A melatonina é para fala. Não, são correlações que não existem. Melatonina é para sono. Dormindo bem, é possível que a criança tenha um desenvolvimento melhor durante o dia. Então é igual a gente dorme melhor durante a noite, a gente consegue render mais durante o dia. A gente só tem que ter cuidado com as correlações que a gente está fazendo, tá, gente? Esse sábado eu vou fazer uma live para vocês, uma palestra, que vai ser a palestra de abertura até do Missões... eu recomendo todos vocês, eu já coloquei várias vezes nos stories, tá nos grupos, se inscrevam, vai ser várias palestras, vai ter a minha, eu vou abrir pro Dr. Paulo Liberalesso, vai ter a Maíra Gaiato, Dodô Gadia, gente, eu tô me sentindo assim, eu tô um nojo,
Eu vou fazer palestra. Vocês têm noção que eu vou estar num evento? Eu vou te falar, gente, pra vocês terem noção o nível de nojo que eu tô. Eu vou estar num evento com a Maíra Gaiato, com o Dr. Paulo Liberalesso, com o Dr. Gadia. Gente, ele segue a Betânia, vai seguindo assim um bando de gente assim demais, assim. Eu vou estar no meio desse povo todo. Eu, Dani, eu tô terrível. E aí eu vou abrir essa série de palestras que vão começar no dia 2, nesse sábado. Vocês têm que estar lá presente. E eu vou falar sobre como se proteger das fake news no autismo. Então, eu vou mostrar para vocês todo esse passo a passo de como é que a gente vai fazendo essas correlações erradas. A minha ideia é que vocês desenvolvam esse raciocínio para que a gente não fique fazendo essas correlações. É difícil, nosso cérebro tende a fazer essas correlações, a gente tende a sair fazendo ligações que não existem, né? É bem comum. A gente sempre quer ligar A com B e com C. Então, é justamente isso. Vamos lá para as questões. Mais dúvidas? Merecido. Eu tô terrível, gente. Eu tô terrível. Vou te falar assim, eu tô me sentindo o máximo com isso. Eu tô um nojo. Quando eu vejo lá o pessoal publicando, novamente, eu fico olhando assim, oh meu Deus do céu, gente, mas eu tô podendo demais. No meio desse povo, euzinho aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Mas Dani, mesmo sem dificuldade para dormir, é bom dar melatonina para atingir o sono profundo? Não, melatonina é um indutor de sono. A manutenção do sono assim, a gente vai produzindo melatonina e tudo, mas o objetivo dele é fazer essa indução de sono. A questão do sono profundo vai depender da qualidade do ambiente, vai depender do organismo da pessoa, né? E, gente, tem uma ilusão aqui. O pessoal falando, que bacana, Dani, parabéns. Metida, eu tô metida, gente, eu tô metida até. Eu tô bem metida. E eu vou esbanjar aqui com vocês mesmo. Não, pelo amor de Deus, vocês têm que me entender. Tá no meio de Maíra Gaiato, Paulo Liberalesso, Dr. Gadia. Não, eu vou mostrar aqui pra vocês. É gente demais. É gente chique demais. Eu tenho que me exibir pra vocês. O que será de mim se eu não me exibir pra vocês, gente? Vamos lá. Vou colocar aqui missões pra mostrar pra vocês, todo mundo que vai estar nessa palestra. Aqui, ó, o Alexandre Salles, o Dr. Paulo da Luz, a Érica Rezende, a Cacá, a Grazi Gadia, a Jessie Blue, que é muito querida, gente. A Jessie é uma querida. O Dr. Gadia, a doutora Graciela Pinatari, que é um amor, geneticista, muito querida. A doutora Maíra Gaiato, o Dr. Paulo Liberalesso. E vai começar nesse sábado. E eu vou abrir a palestra. Gente, eu tô morrendo de medo. Mas eu tô morrendo de medo, sabe por quê? Já tem mais de 2.000 pessoas inscritas nesse evento. Vocês têm noção? São 2.000 pessoas assistindo ao vivo. Inscritas, né, para assistir ao vivo. Ainda estão as inscrições abertas. E ainda por cima vai ter... As pessoas vão poder ter acesso depois. Aí vocês ficam pensando, eu vou ser a primeira a palestrar. Eu tô morrendo de medo, gente. Mas eu tô num medo que vocês não têm noção. Eu já fiz os slides. É só vocês entrarem. Eu vou marcar aqui. Missões. Aqui. Inscrição. Aqui, eu coloquei aqui. Missões de Todos os TEIA. Basta vocês entrarem nesse canal. Vou colocar novamente aqui e fixar. Deixa eu fixar aqui. Aqui, obrigada, querida. Aqui, tem link. Esse daqui, Missões de Todos os TEIAs, tem um link de inscrição. É só você clicar. A minha pauta é como você se proteger de fake news no autismo. Então, eu vou dar...
eu quero fazer tipo um pequeno guia, né, de um caminho para que vocês se protejam de fake news. E assim eu abro a live pro Dr. Paulo Liberalesso, que ele vai falar sobre neurobiologia do autismo, e vai ser ótimo, assim, vocês têm que assistir e vai seguindo, sempre vão ser 2 aulas, vai ser a primeira vai ser a minha, depois do Dr. Paulo Liberalesso, e nos dias que seguem vão ser sempre assim, vai ser uma pessoa apresentando inicialmente, depois entra a parte mais técnica. Então assim, a minha parte vai ser essa, e eu conto com vocês lá, vocês façam a inscrição nesse Missões de Todos os TEIA, e é isso, gente, eu acho que a gente conversou bastante aqui, tinha tempo que eu não fazia live, nem sei quanto tempo durou essa live, durou mais de 1 hora, né, amor? Deve ter durado. Então é isso. Vejo vocês lá. Façam a inscrição. Aproveitem o meu curso também, que está com R$200 de desconto. Basta você acessar o link da minha bio para adquirir o curso. Aproveitem, gente. O curso está com preço muito bom e eu tô colocando bastante qualidade, bastante carinho, tudo ali. Beijo para vocês. Tudo de bom. Aqui, outro maravilhoso, Dani. O médico que você estava para ficar amiga era o Dr. Paulo Liberalesso, curiosidade. O médico que você estudava para ficar amiga era o Dr. Paulo Liberalesso? Não. Dr. Paulo Liberalesso, gente, ele é... Eu fiquei brava com ele, na verdade. A primeira vez que ele existiu na internet, que eu fiquei vendo na internet, que ele já existia na internet, eu que existi, né? Eu vi um recorte de um vídeo dele, e aí eu falei assim, não é possível que esse homem falou isso. Só que eu sou do tipo, tem aquelas pessoas que vão lá gritar, xingando em post, blá blá blá. Eu não, eu vou procurar sobre a pessoa. E aí eu fui procurar sobre ele, assisti o vídeo na íntegra, vi que ele não tinha falado nada daquilo que tinha sido daquele recorte. Aí eu falei assim, não, eu vou caçar mais coisas desse homem, adorei o que ele falou, eu vou caçar mais. Aí eu fui, comecei a estudar sobre ele, fui até vídeo dele de 2011, eu maratonei ele de 2011 até recentemente, a ponto que assim, eu tenho as falas dele decoradas na minha cabeça, muito do que eu falo pra vocês é decorado, de tanto ouvir o que ele falou. Então, assim, eu fiz uma pós-graduação onde eu assisti a aula dele, eu assisti vários cursos dele, então já tem tudo isso decorado na minha cabeça. Então é isso, assim, ele foi assim, eu fiquei brava com ele, eu fiquei muito brava com ele e ele acabou, desse negócio de eu ficar pesquisando sobre ele, sobre o conteúdo dele, a gente acabou virando amigo. Engraçado como as coisas são as coisas, né? Eu fiquei brava e virei amigo. O que eu te falei sobre o médico era um amigo meu, que foi o meu amigo, que ele é médico hoje, é oftalmo, mas a gente era criança e tudo, e ele era o único coleguinha que eu tinha no clube, e ele estudava comigo na escola, e eu queria muito ser amiga dele, mas muito, porque ele era muito inteligente, muito, nossa, é o Túlio. O Túlio, eu já postei ele, é um grande oftalmologista aqui de Brasília. Se você procurar questão de catarata, ele é uma referência aqui em Brasília, ele é muito bom mesmo. Tem grandes publicações. E aí, ele sempre foi inteligente. E eu sempre quis colar nele, assim, não colar dele, mas colar nele, porque eu falava, gente, ele é muito inteligente, ele tira nota alta, eu quero ser igual a ele. E aí eu fiquei na cola dele, porque eu queria que ele fosse meu amigo. Ele virou meu amigo na insistência. Eu insisti pra ele virar meu amigo, ele virou meu amigo. E é assim. Aqui, Dani, assisti um vídeo seu falando sobre a T, sobre a função dela, depois assisti esse vídeo, tudo mudou por aqui, aprendi muito com você, obrigada por dividir, ai querida, obrigada por dividir tanto conhecimento com a gente, obrigada. Eu tento passar o que eu vou estudando, assim, tenho vontade de maratonar ele também, vale a pena, maratone. Você vai aprender bastante, tem muito conteúdo, o Dr. Paulo produziu muita coisa, assim. Nossa, eu tô grande aí, hein? Não, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. É porque aqui é o meu cantinho, eu fico aqui, e aqui, ó, é o canto do moço bonito, ó. Esse moço bonito aqui, ó. Mostra ali, amor. Okay. Você fechou? Fechei. Ah, é que ele não tava me ouvindo. Aqui, ó, gente, esse daqui é o moço bonito, deixa eu apresentar pra vocês o moço bonito. Esse aqui é o moço bonito.
Então é isso, gente. Beijo pra vocês, tudo de bom. Até mais.